Olha só, gente, vocês lembram dessa pimenteira aqui no sensitivo número 1? Ela era pequenininha, era um bebê pimentinha. Olha o tamanho que essa bichinha já tá. Tá crescendo e praticamente já não cabe aqui, está chegando no teto. Enorme, tá linda a nossa pimenteira. Como vocês sabem, a maior parte dos sensitivos tem uma relação muito carinhosa, muito profunda com as plantas, né? E eu também tenho. Eu adoro as plantas, adoro as flores, então eu sempre gosto de estar perto delas. Então, o assunto de hoje, gente, vai ser a dor das mentiras. É uma pergunta que as pessoas frequentemente fazem com relação à vida, à intimidade dos sensitivos. Alguns sensitivos têm uma sensibilidade muito grande para detectar mentiras, né? Como isso acontece, a gente ainda não sabe muito bem. Claro que existe uma biocomunicação, né? Aquela mesma biocomunicação que nós já falamos em programas anteriores. Parece que há uma biocomunicação nervosa muito delicada, muito sensível ocorrendo quando o sensitivo detecta mentiras em alguém. É muito comum o sensitivo, esse que consegue detectar mentiras, ter esta facilidade com as pessoas com as quais convive, né? E também com aquelas pessoas com as quais tem uma relação familiar, biológica, genética. Também não entendemos exatamente como funciona isso. Mas o interessante é que a mentira, ainda que seja um fenômeno comum a toda a humanidade, praticamente todo mundo mente, é difícil acreditar que ninguém jamais tenha mentido uma vez na vida. Todo mundo já mentiu, todo mundo mente de vez em quando, exagera, distorce um pouquinho ali e tal, por uma série de razões. Mas, enfim, praticamente todas as pessoas mentem, os animais também mentem, né? Outras espécies de animais também mentem, também enganam, também, né, criam situações assim subreptícias para obter vantagens em relação a outros animais. Mas isso então é um fenômeno que acontece, né? É um fenômeno natural. E muitos perguntam, então, mas deve ser muito difícil para um sensitivo que tem essa capacidade de detectar mentiras conviver socialmente, né? Porque se ele tiver isso de forma ostensiva, ele vai perceber com muita facilidade quando alguém está mentindo para ele, e especialmente quando está tentando enganá-lo para obter alguma vantagem. Infelizmente é verdade, não são todos os sensitivos que têm esse dom ostensivo, mas aqueles que têm frequentemente sofrem muito. E o assunto de hoje é esse, né? A dor das mentiras. É muito desagradável para um sensitivo que tem essa capacidade olhar nos olhos da esposa, ou do marido, ou de um colega, de um amigo, de um vizinho, e perceber que ele está mentindo, né? Perceber que ele está, de alguma forma, tentando ocultar alguma informação importante, ou tentando alterar alguma informação que seria útil, né? Inventando, fantasiando, distorcendo, ou ocultando certas coisas. Algumas vezes, a mentira ela é extremamente dolorosa para o sensitivo, principalmente quando a parte que mente insiste que está falando a verdade, né? Persiste, discute, não, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade, isso é absolutamente verídico, eu jamais mentiria para você. Para o sensitivo que tem essa capacidade, cada vez que a pessoa reitera que está falando a verdade, cada vez que a pessoa jura que não está mentindo, é uma dorzinha, como se fosse um pequeno soco no coração, né? Quando a pessoa que mente é alguém com proximidade afetiva ou familiar, às vezes a dor chega a ser insuportável e pode causar no sensitivo um estado até de depressão. Está calor aqui hoje, viu, gente? Muito calor, 31 graus. Então me desculpe se eu estiver suando muito, mas está difícil. Pois bem, então é complicado para o sensitivo, em determinadas instâncias, conviver, por exemplo, com mentirosos compulsivos. Porque a gente sabe que existem mentirosos compulsivos, né? É um distúrbio, né? Um desequilíbrio. Pessoas que mentem muito, não conseguem segurar essa propensão, mentem e quando são flagradas na mentira, mentem mais para tentar camuflar a mentira original e assim entram numa corrente de mentiras, tentando, né, corrigir a mentira
primitiva com outras mentiras e tentando camuflar ainda mais. E cada vez que essas pessoas mentem, causam um certo peso, uma certa dor no coração dos sensitivos. Eu, felizmente, tenho essa sensitividade, mas não é muito ostensiva. Mas já passei por isso. Já passei por isso principalmente com mentiras que vieram de pessoas que tinham um convívio muito próximo comigo, familiar, né? E a gente olhar nos olhos da pessoa e falar, mas isso aconteceu mesmo? E tava, não aconteceu. Você está vendo que aconteceu, está vendo que aquilo é uma mentira, e ver que a pessoa consegue se manter fria, né? Consegue se manter absolutamente inalterada, mesmo mentindo diante de alguém da própria família, é muito difícil às vezes. Mas a gente vai vivendo, vai envelhecendo, vai aprendendo, e chega uma hora que essa dor vai diminuindo, porque a gente acaba entendendo que a mentira é um fenômeno muito comum. E a gente tem que conviver com ela, a gente tem que conviver com a mentira para poder ter uma vida social. Porque a maioria das pessoas mentem e mentem muito, né? A maioria mente muito, perdão. Então é muito difícil, às vezes, a gente conviver em sociedade se a gente não tiver a capacidade de compreender e aceitar isso como um fenômeno que é inevitável, que é constante, que é praticamente incorrigível na vida de quase todos nós. Então o sensitivo aos poucos vai sobrepujando essa dor, vai aprendendo a conviver com ela, vai aprendendo a entender, né, o porquê que tanta gente mente, às vezes mente por bobagens, por coisas muito fúteis, né, sem sentido. E a vida vai nos ensinando que é preciso aprender a manter a paz interior, a encontrar caminhos de paz, a encontrar caminhos de estabilidade psicológica e espiritual, apesar das mentiras que nos cercam. Então, sim, sensitivos sentem dor, sim, com as mentiras. Com o passar do tempo, aprendem a conviver e a viver bem, em paz, apesar de serem cercados por muitas mentiras. São lições da vida. E a gente aprende, cresce, evolui, apesar delas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, o Sensitivo. Em breve, Psicobioenergética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Pulden. No próximo programa, abandono afetivo.